Deus Todo-Poderoso, pela exclusividade da Tua Palavra, pela suficiência da Tua Palavra, Deus. Todo o homem deve ceder, todo ser humano deve ceder. Então, Pai, nós suplicamos ao Senhor a edificação da Tua igreja, Pai, glória que é devida somente ao Teu santo nome, não a nós em absoluto, a rendição, Pai, do nosso coração. Coração entregue ao Senhor, pronto e sincero. Precisamos, Deus, ao ouvir, ao sermos persuadidos, convencidos, convertidos, reformados, transformados pela Tua Palavra. Exorta-nos, Deus, exorta-nos, ainda que não o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Lá no Nordeste tem uma expressão, algo que ainda hoje acontece, eu não sei aqui, mas o nascimento por parteira. Eu não sei se aqui tem nascimento por parteira, se tem algum interior que tem isso. Lá em Alagoas é comum isso. No interior não tem como ver o sexo da criança e etc. Então, quando a criança nasce, a parteira ela grita. A primeira coisa que a parteira grita é se é homem ou se é mulher. Se for homem, ela diz assim, é macho. Se for homem, ela grita, é macho. Tem uma expressão também no Nordeste que é chamar o homem de caba macho. Quem já escutou isso aqui? Caba macho, aquele cara é caba macho. Isso é bem comum. A gente dizia assim, chega uma pessoa assim, rapaz, aqui é caba macho. Por que caba macho? Né? Caba é de cabra. O nordestino tem mania de engolir as letras, né? Então é de cabra macho. A cabra macho é o bode. Então ele está querendo livrar de qualquer que seja a dúvida de que tenha de que aquilo ali é macho mesmo. Então ele diz assim, isso aqui é caba macho. É o que ele quer dizer. Não tem dúvida não que aquele cara é homem. Ele está falando sobre a masculinidade dele, sobre o caráter dele. Tem outra expressão que se diz assim também, se for um cara ruim é um cabra, aí diz outra coisa assim, sabe? Tem umas outras coisas que colocam que não é conveniente falar, mas eles dizem também quando é para falar que a pessoa também não presta. Mas então o caba macho, ele é um elogio que de fato aquela pessoa tem que ter vivido, ou ela vive fazendo jus àquele título. Quando a gente fala sobre a igreja, a ideia da gente congregar, de ser membro do corpo de Cristo, a unidade orgânica da igreja, muitas vezes a gente aprende e ouve muito sobre estratégias, sobre métodos e sobre como começou tal igreja. Só que a gente nunca pensa numa igreja surgindo de dentro do nosso próprio lar. Vem cá, e como é que estão as famílias? Para que a gente tenha uma igreja saudável, de fato tem que brotar de homens e mulheres e filhos que de fato sejam piedosos. Porque, irmãos, vejam, é muito fácil fazer igreja, mas é muito fácil mesmo. Se vocês saírem desse lugar aqui, vocês vão ver que vão vir outra denominação e aí vai lotar. E aí vocês perguntam, vem cá, por que eles lotavam e por que nós não lotamos? Será que o pastor Jim e o pastor Charles não sabem fazer? Será que é difícil? Coloca só uma banda com luz piscando e acabou-se. Coloca muita música. Quando a igreja cansar, conta 2 piadinhas e fala 2 coisas que a igreja pode e que aquela pessoa pode, etc. E aquilo dá certo. Dá certo, o show dá certo. Mas dá certo de quê? Qual o nosso objetivo, né? Então, pastor, coloca esse dá certo entre aspas. Quando nós vamos falar de igreja de verdade, veja, onde Cristo ele é o cabeça, nós temos que olhar para as famílias primeiro, para a eleição dos oficiais, de todas as qualificações, homens que governem bem a sua própria casa. Porque se ele não governa bem a própria casa, como é que ele vai então governar a igreja do Senhor? Aí isso é só para os presbíteros? Ou isso é para a membresia? Veja, se tem uma membresia enfraquecida, irmãos,
Cântico de louvor. Eu tenho notado que em várias igrejas que eu tenho ido, igreja 200, 500 pessoas, e predominantemente, o que eu escuto aqui da frente é um coral feminino. Predominantemente, o que eu tenho escutado é um coral feminino. Eu olho os homens e não consigo identificar a voz dos homens na igreja. Por que é que os homens eles não cantam na igreja? Por que é que os homens... É porque não louvam a Deus? É porque não são crentes? Todo homem ali vai dizer, ei, eu sou crente. Isso aí não venha para mim não. Porque nós não ouvimos a sua voz na igreja. Porque há uma ausência completa. Não é porque realmente eu sou assim. Não, você não é assim, isso é uma mentira. Aí eu vou dizer, seja caba macho. Fale a verdade. Quando você grita gol, quando o seu time faz um gol, os vizinhos escutam, você acorda o condomínio todo. Quando você está insatisfeito com sua esposa, os seus filhos lá no quarto dormindo acordam, quando veem você com rispidez, com grosseria com a sua esposa, então sua voz ela é ouvida. Se é para discutir com a esposa, se é para gritar um gol e, pasmem, muitas vezes até um palavrão, se escuta a sua voz. Veja, na igreja, predominantemente o coro é feminino. Uma vez eu disse lá para a igreja, eu disse, irmãos, eu tenho 4 filhas e eu quero que elas entendam não somente a presença do pai, que elas estão ali olhando para mim, mas eu quero que elas entendam, tem homem nessa igreja. Nós estamos seguras. Não é elas falarem isso, mas entenderem, os bebezinhos perceberem, estamos seguros, porque tem homens na igreja. Veja, pelo cântico, dá para se perceber, dá para se ficar confortável no coração, sabendo que ali tem homem. Veja, mínimos detalhes, coisas pequenas. Irmãos, fonoaudiologia hoje já comprova que os meninos, eles aprendem a falar grosso, ouvindo a voz do pai. Ouvindo a voz do seu pai. Mas é um pai omisso, é um pai calado. E o filho aprende que voz então? Qual é a voz que está sempre ensinando, corrigindo, guiando, orando, louvando? É a voz da mulher. Quando eu era seminarista, eu tive a oportunidade lá em Recife de fazer uma visita a uma família em que o menino era completamente efeminado. E ao chegarmos nessa visita, o pastor disse assim, eu não vou lhe dizer nada, você vai compreender depois que a gente sair da visita o porquê que esse menino é efeminado desse jeito, porquê que a voz dele é assim. E quando a gente chegou no portão da casa, quem veio abrir a porta foi a mulher, e tinha uns cadeados, umas correntes enormes, e o marido ficava assim atrás, ele grandão, muito maior do que a sua esposa, mas ele ficava assim atrás. Aí a mulher puxava o cadeado, a corrente, parecia um calabouço assim, uma prisão, pesada a corrente, pesado o cadeado, várias travas assim, ela tirando do portão, entrem, podem entrar, olha vocês, isso, aquilo, outro. E aquele cara ficava ali, e em todo momento da conversa, como é que está a vida espiritual de vocês? Ela falava, isso, aquilo, outro, ela explicava, ela prestava contas. Quando eu saí, aquele pastor não me disse nada. Eu já tinha compreendido o que é que a omissão do homem faz dentro do seu próprio lar. Veja, porque o homem não abriu a sua própria boca. Eu sei que a gente leu Efésios capítulo 5, tá? Mas deixa eu fazer uma menção. O início de tudo, o princípio criacional. Adão e Eva no Éden. Veja, só existia a presença de Deus ali com eles. Eles criam em Deus. Quando aparece mais um orador,
para dizer, veja, não é assim que Deus disse. Foi assim que Deus disse, veja, não é bem assim, para colocar em dúvida, para trazer outra opção. O que foi que o homem fez, irmãos, nesse momento de diálogo? No momento de diálogo entre o homem e a mulher, entre a serpente e a mulher, quem foi que ouviu a voz do homem? Aonde está no relato bíblico a voz do homem? Veja só, mais uma vez, a omissão do homem quando ele era o responsável. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vejam só, Deus deu essa responsabilidade ao homem. Antes de ter dado uma mulher ao homem, Deus deu uma responsabilidade a ele. Primeiro Deus tornou ele homem e lhe dando responsabilidades. E depois ele deu a sua mulher. Mas observem, no diálogo, um pouquinho mais para frente, aonde é que está a voz do homem? Se Deus colocou o homem como responsável, a responsabilidade é do homem. No diálogo da serpente com Satanás, aonde é que está o homem que foi dado responsabilidade? Vamos lá, a pessoa que Deus atribuiu responsabilidade. Aonde é que ele está nesse momento? O homem, então, ele resolve, como nós hoje, ser muito prático. Eu não quero me envolver em problemas. A casa está lá um caos. O homem, ele chega e quer botar o pé para cima, ele quer esticar o pé que está cansado demais, está estressado demais, e ele pega o controle remoto, liga a televisão no jogo, em qualquer coisa, ou ele pega o celular, o WhatsApp, as redes sociais, e a esposa diz assim, olha, o nosso filho, eles resolva, a nossa filha, resolva, no condomínio tivemos um problema, resolva. Ele disse, eu estou cansado demais, eu estou ocupado demais, eu estou estressado demais, e tudo é para cima de mim. A frouxidão, o que o mundo tem ensinado, faz isso. No Éden, o homem fez a mesma coisa, calado. O homem se omitiu, o homem acovardou, ele foi um covarde, a mulher estava em perigo. A mulher creu então no diabo, porque em nenhum momento ele veio a intervir. Vem cá, meu amor, que história é essa? Que papo é esse? Que conversa é essa? Em primeiro lugar, bicho não fala, cobra não fala. Mas vamos lá, o que é que ela está dizendo? Deus disse assim. Ela está dizendo algo diferente. Meu amor, venha para cá, para trás de mim, que quem vai resolver sou eu. Deixe que eu vou resolver isso. Eu vou expulsar o mal do nosso jardim, do qual Deus me colocou como responsável. Deus me colocou para que eu pudesse guardar e cultivar esse lugar. Então ele deveria colocar aquela cobra para correr, ele deveria ter matado aquela cobra, mas então o homem resolveu cruzar os seus braços. Você vai ver as palavras aqui sempre no plural, dando a ideia de que no relato do diálogo com a serpente, Adão estava lá do lado. Adão estava do lado, até porque então não seria pecado se ele nada tivesse sabendo e comesse sem saber. Claro que Deus não ia atribuir culpa a ele. Mas ele resolve não se envolver em problemas de sua esposa, em problemas da sua casa, em problemas da sua família. O mal entrou na sua casa, o mal entrou no jardim.
E ele diz, isso é problema dela, ela resolve, não foi ela que deu o ouvido, ela resolva, ela que se vire. E isso é covardia, isso é falta de hombridade, isso é ser homem efeminado, isso é ser frouxo mesmo, não defender. Vejam, quando vocês tomam uma mulher em casamento, a linguagem bíblica, porque é tanta coisa para dizer, irmãos, mas a linguagem bíblica, ela é sempre assim, a mulher dada em casamento, e o homem a tomou em casamento. O homem toma as mulheres em casamento, e aí as mulheres são dadas em casamento. A cerimônia de casamento hoje, o pai da moça vai até a metade do altar, dá um beijo na testa dela. O que significa? O noivo vai lá, pega ela da metade do caminho e traz. Aquilo ali está passando uma mensagem enorme. Eu estou entregando, eu estou dando a minha filha a você, estou entregando aos seus cuidados, a sua responsabilidade, ao carinho, à provisão, à manutenção, à proteção dela. Isso não é opcional. Nós vamos ver aqui em Efésios. O homem ficou em silêncio. Ele foi passivo, ele foi omisso. Ele recebeu da mão dela, ele comungou, ele concordou, ela liderou, ela decidiu, pois não. Ele consente, desgraça tudo, arruinou tudo. O Éden é o lugar do prazer. A tradução ali, Jardim do Éden, lugar do prazer. Irmãos, a mulher, ela é responsabilidade do homem. Não, ela vai, e os pecados? Mesma graça, mesma condenação. A mulher vai prestar conta diante de Deus dos seus pecados. Mas a mulher, ela é responsabilidade do homem. Até aqui no princípio criacional, Deus fez todas as coisas, deu responsabilidade ao homem, fez dele um homem, dando responsabilidade, e aí deu a mulher a ele. Agora, irmãos, vejam só, quando a mulher come do fruto, dá ao marido e ele consente e come também, Deus agora aparece no jardim. Deus aparece agora na casa deles, dentro da casa deles. Deus aparece no casamento deles. E aí Deus então vai tomar satisfação. Percebam, é a mulher que conversa, é a mulher que é persuadida, convencida, é ela que é enganada, come, dá ao marido. Quando Deus aparece, a quem é que Deus cobra a responsabilidade? Deus vai atrás de quem? Por que é que Deus não foi atrás da mulher? Deus foi atrás, foi do homem. Ele foi atrás do responsável. Eu dei um gerente, um supervisor. Eu não quero saber se funcionário A, B ou C. Veja, o dono da empresa, ele vai dizer, eu designei a você essa tarefa, eu designei a você essa responsabilidade, eu não quero ouvir mais desculpas e nem de terceirizar responsabilidades. Não é opcional. E daí já parte para transferência de culpa, a tão viva dentro dos casamentos, no mundo todo, transferência de culpa, né? O que é que o covarde faz ali então? O que é que o bananão faz? O que é que o frouxo faz? Quando Deus cobra dele a responsabilidade. Veja que covarde. Foi ela. É o que muitas vezes nós fazemos, irmãos. Mas é porque a minha esposa, rapaz, você não conhece minha esposa, não. O que eu sei é que você pegou ela da mão do caba velho lá.
Você pegou a mão do velho lá, o velho entregou ela, todo mundo viu. Se não, no cartório, você foi lá e assinou. Legalmente. Não me venha com conversa mole. É porque você não entende, é porque você não está dentro da minha casa. Não foi suficiente para Adão essa justificativa dele. Ele ainda culpou Deus. Ele ainda reclamou, né? Foi o Senhor que me colocou nesse problema. Foi a mulher que tu me deste. Então ele culpou a mulher e culpou Deus. O homem, em todas as suas justificativas, o homem é bom nisso, né? O homem ele está cansado demais, o homem ele está estressado demais, o homem ele está ocupado demais, que ele não pode cuidar da esposa, não pode cuidar dos filhos. E a gente aceita isso. E a gente concorda com isso. Por isso que eu coloquei a expressão, quando a gente nasce, o que é que a parteira grita? É macho, é homem. Que ensinamento terrível de masculinidade nós estamos aprendendo hoje dentro da igreja evangélica. Nem é mais a omissão, mas o ensinar errado. A masculinidade vil e desprezível desse mundo é que tem sido ensinado na igreja. Mas vamos lá, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Entendendo aí o princípio criacional da responsabilidade, Deus vai cobrar de você, homem. Não adianta a desculpa que você vai colocar. Deus vai cobrar, a responsabilidade é sua. Mas aí então, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que nós lemos, duas palavras aí. Cultivar e guardar. Esse cultivar aí é um termo agrícola. A Escritura Sagrada vai ter muito dessa palavra aí hebraica, sobre o cultivar. O cultivar é uma expressão de alguém que vai trabalhar cedo, vai acordar cedo, cedíssimo, e de sol a sol, sem que tenha um intervalozinho, sem que tenha um tempinho para chorar, para mimimi e para... Ele vai livrar ali de gafanhotos, de ervas daninhas, ele vai preparar o solo, ele vai preparar todo o solo. O trabalho é antes de jogar a semente, depois o de regar, de livrar das pragas, de estar livrando do sol escaldante, de muita chuva, com um propósito: aquele lavrador, o homem que cultiva, olhar tudo o que ele fez, ficar feliz e orgulhoso com o fruto do seu trabalho. Um agricultor, depois que ele limpa a terra, que ele trabalhou tanto, ele olha para tudo aquilo que ele fez. Veja que coisa linda essa plantação. Veja, agora observe quantos frutos. Aí todos se alimentam com aquele fruto. Que obra, que trabalho. Mas veja, incansável, que labuta para que ele chegasse a colher os frutos. A palavra guardai, do Salmo 121. Ele é o guarda. Vamos abrir Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A mesma palavra, irmãos. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Homens, prestem bem atenção em mim. Vejam que responsabilidade.
Uma palavra que Deus atribuiu a Ele mesmo. Veja como isso é sério, homens. Como a gente precisa ser constrangido e como isso precisa mexer com a gente por dentro. Uma palavra que Deus atribuiu a Ele mesmo como guarda, Ele agora colocou para a gente. Veja, é dele essa palavra e Ele emprega na gente, nos homens. Gênesis 2,15. Foi isso que Deus exigiu. Deus colocou o homem em sua casa. O jardim aqui é sua casa, o jardim é sua igreja, o jardim é o seu local de trabalho. Deus colocou ali para você cultivar e para você guardar. Guardar, irmãos, a casa. Em que sentido? A gente só vê um sentido que também está incluso, o sentido da força física. Se mexer com minha mulher, eu mato. Se mexer com meus filhos, eu mato. Eu faço isso e aquilo outro. Claro que está incluso isso, você a defender e proteger a integridade física da sua esposa e dos seus filhos. Mas guardar de tudo aquilo que, veja, todos os perigos externos, que talvez agora já estão dentro do coração da tua esposa, já está dentro do coração dos teus filhos. O que é que vocês homens, o que é que nós homens temos feito para impedir, para guardar, para proteger o coração de nossas esposas de perigos que vêm de fora do nosso jardim? Irmãos, é muito fácil dizer, na minha casa eu nunca quis isso não, agora a serpente veio, a serpente entrou. Eu estou colocando só porque os homens são expertos mesmo em dar desculpas, em dar justificativas, e rapidamente quando ele vê que não justifica, que não cola, aí ele parte para a agressividade, aí ele vai e diz uma coisa dura com a esposa, deixou de ser homem de novo. Um homem, quando ele não tem mais argumento com a mulher, ele grita, ele manda calar a boca, frouxo. Eu não queria dizer isso não, mas vem falar assim comigo, vem dar uma de brabo para cima de mim. Lá na igreja eu fico mais à vontade de dizer isso. Por que tu não é tão brabo assim quando um policial para e te dá uma multa no trânsito? Por que tu fica tão mansinho? Por que tu fica tão educado quando tu para numa blitz? Aí perdeu o argumento, não tem mais justificativa. Ela é sua responsabilidade, ela e os seus filhos. O que é que tua esposa está vendo no Instagram? O que é que ela, com quem ela está conversando? É prima dela. Veja, mas não é uma investigação, irmãos. Nós não somos os diretores das nossas esposas, nós não somos os patrões das nossas esposas, nós não somos os generais delas, somos os maridos. Mas veja, uma preocupação não é uma investigação. Irmãos, quem é que tem nutrido? Já que você cultiva, será que você tem cultivado o coração da sua esposa? Com o quê? Veja, as funções, é porque eu estou protelando para entrar em Efésios capítulo 5. Mas como é que nós temos, irmãos, cultivado o coração de nossas esposas? Se a responsabilidade é nossa. É porque muitas vezes nossas esposas não têm outra opção. Porque a voz que existe no Éden é só da serpente. No nosso jardim, quais são as vozes que se ouvem? As das redes sociais são muitas. As dos amigos, dos familiares também são. Mas e a minha voz? Veja, eu tenho pregado para minha esposa, eu tenho ensinado a minha esposa para que ela seja uma mulher piedosa, eu tenho direcionado o coração dela. Isso é responsabilidade sua, isso é responsabilidade do homem. Então, cultivar
e guardar o coração da sua esposa, isso é sua responsabilidade. Veja, até aqui eu posso dizer para você, homem, isso não é um conceito meu, isso não é uma interpretação minha. Você pode fugir e tentar esconder isso, tentar deletar de que você ouviu isso. Veja, não vai dar certo. Aí eu quero que pelo menos isso vai ficar no coração de vocês, homens, e no meu. Não vai dar certo se vocês tentarem do jeito de vocês e eu tentar do meu jeito. Não vai dar certo porque nunca deu certo. A parte de Deus, a parte daquele que criou e daquele que deu as responsabilidades. Veja, ele criou, ele colocou as regras, ele colocou um cabeça, ele colocou um líder. Longe daquilo ali, a parte disso. Pode insistir. E aí talvez não. Eu acredito que todo mundo aqui, todo homem vai ser honesto para entender. É isso que ele está falando, na verdade. Não tem dado certo. No relacionamento com a minha esposa, com a criação dos meus filhos, não tem dado certo. Muitas vezes a gente maquia, muitas vezes a gente pinta e depois o resultado ele é escandaloso. E depois o resultado já é uma tragédia, porque a gente tentou colocar a sujeira para debaixo do tapete. Quanto mais joga a sujeira debaixo do tapete, mais aquilo ali vai criar ratos e baratas e aquilo ali vai virar um caos. Mas então, queridos, eu quero que vocês olhem mais uma vez para Efésios capítulo 5, para que vocês vejam a responsabilidade dos homens. Foi dito primeiro à mulher: sejam submissas ao vosso marido. Sabe o que é que eu fico mais triste? Quando eu vou pregar esse texto em algum lugar, em algum casamento, em alguma igreja, já há um bloqueio no coração das mulheres quando elas leem submissão. A palavra submissão tem causado um bloqueio, uma ojeriza. E eu temo porque eu acredito que mulheres nem vão escutar mais o meu sermão só com ódio, porque eu li sobre submissão. Culpa de quem isso? Culpa dos homens. Por causa dos homens, as mulheres agora têm tido uma ojeriza. Por quê? Eu vou ser submissa, pastor, desse homem? Veja que coisa terrível. Eu vou ser submissa desse homem? É isso que você está me pedindo? Então eu saio da igreja. Então eu sou disciplinada. Então eu desisto. Então eu quero o divórcio. Aí aos homens é dito: maridos, versículo 25, homens, por favor, acompanhem comigo. As mulheres também. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amar a esposa, isso vai corresponder a uma ação. Eu sei que vocês já ouviram falar muito disso, né? Que o amor, ele é uma ação mesmo. Cristo provou o seu amor. O amor de Cristo foi provado. De que maneira? Ele entregou a sua própria vida. O amor exigido dos homens é um amor sacrificial. Sabe qual é o amor que os homens casam com ele no coração? Com isso no pensamento? É o amor condicional. Isso é bem comum. Não, eu vou casar com essa mulher, mas para que eu continue amando ela, primeiro, ela não pode mudar nada no corpo dela. Se ela mudar 1 centímetro, se alguma coisa mudar, eu já não tenho mais olhos para ela. Eu já começo a olhar agora para outras mulheres, eu já começo a olhar agora para as redes sociais com umas vertentes onde aparecem mais mulheres, onde isso e aquilo outro. É condicional. Porque se ela mudar também no emocional dela, se ela passar a ser uma mulher assim e assado. Então, mais uma vez, a justificativa dos homens. Então, é estabelecida uma condição. Facilmente é visto.
dos homens amarem a sua esposa, mas porque quando eu amava a minha esposa, ela tinha aquele corpo, porque ela era mais compreensível, porque ela era mais meiga, porque ela era mais doce, porque ela ria das minhas piadas, porque ela concordava comigo em tudo. Então, por causa disso, eu estou com esse comportamento. Não é que eu deixei de amar, eu só deixei de proteger e deixei de cultivar o coração dela, mas amar eu ainda amo. Uma conversa fiada, que a primeira que não acredita é a próxima mais próxima, né? A gente tem que amar o próximo. Quem é o nosso próximo mais próximo? As nossas esposas. Elas não mais acreditam, porque o amor do homem tem sido condicional. E aqui, veja, que amor é exigido? O amor sacrificial. As mulheres, eu tenho dito isso, as mulheres elas sangram naturalmente. As mulheres sangram biologicamente. Nós, homens, devemos sangrar socialmente. Os homens precisam arregaçar as mangas. Precisamos nos sacrificar, veja, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelo nosso lar, pois é nossa responsabilidade. E um dia eu vou prestar conta diante de Deus, concorde ou não, protele o tempo, mas um dia a Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar. Não é que vai funcionar não a sua conversa fiada, não é porque já vai dar tempo, quando ele voltar vai dar tempo. Quando ele voltar, todo joelho vai dobrar e toda língua vai confessar. O que é que você vai confessar naquela hora? Me dei mal, como eu fui burro, eu não fui homem esse tempo todo, eu fui um frouxo, eu fui um covarde. Veja, o amor sacrificial. Irmãos, quando foi que Jesus Cristo demonstrou amor pela sua esposa? Deixa eu colocar para vocês logo aqui na frente. Gênesis capítulo 5, tá? Versículo 32. Versos. Efésios, me perdoe. Efésios capítulo 5, irmãos. Versículo 32. Efésios capítulo 5, versículo 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mistério aqui não é nada de ocultismo, de paganismo, de misticismo, né? Olha, como o pentecostalismo diz, varão, isso é mistério, varão, né? Quando não sabe responder uma coisa, aí é mistério. Quando é mentira, né? Quando não é coisa do Espírito Santo, aí chama de mistério. Mistério aqui é algo que Cristo revelou, algo que estava oculto até agora. Cristo vem, acende a luz e torna tudo claro e explica. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Estou colocando para você, homem, que está pensando agora em fugir disso. Fugir disso. Eu não concordo, eu não sou evangélico, nem você é evangélico mais por causa disso, nem você dessa igreja. Ele está dizendo aqui, veja, que você quando casa, é estampado em você o casamento de Cristo com a igreja. Você e sua esposa, o relacionamento de vocês dois, diz ao mundo, dramatiza para o mundo, expõe ao mundo, sem que isso seja opcional. Está dizendo ao mundo como é o relacionamento de Cristo com a igreja. Homem, o jeito que você trata a sua esposa, você está dizendo para o mundo, é assim que Cristo ama a igreja. Você está dizendo para a família toda que vê o seu tratamento com a sua esposa, como é que Cristo trata a igreja. Você está dizendo para os seus filhos pequenos, que muitas vezes estão ali brincando, mas estão aqui percebendo tudo.
Não subestimem as crianças. Você está lá discutindo com sua esposa, conversando, ele está se fazendo ali, se fazendo não, né? Ele está lá brincando, ele está aqui, ó, absorvendo tudo. Ele sabe. Quantas vezes eu falo com minha esposa da maneira mais polida possível, e as minhas pequenas dizem: pai, você está brigando com a mamãe? Como é que elas perceberam? Se eu não estava falando alto, se eu não estava gritando, se eu não estava dizendo nenhum xingamento. Quantas vezes elas não disseram isso? É o que você está dizendo para os seus filhos. Até aí você vai dizer: não me importo não, o que é que a família vai dizer, o que é que meus filhos vão pensar. Aí o que eu quero dizer é que essa mentira que você está dizendo para o mundo vai ser cobrada. Você vai prestar conta, não é ao patrão. Você vai prestar conta, não é o seu chefe, não é a polícia, mas é ao Deus Todo-Poderoso, que Ele está dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Esse é o relacionamento. O que Deus uniu, não separe o homem. Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, eu acho que não foi Deus que uniu eu e minha esposa. Eu disse: por quê? Aí ele disse: porque eu quero divorciar. Faz tempo que eu não gosto mais dela. Então, certamente, veja, uma interpretação errada ao seu bel prazer, usando a Bíblia para o seu coração pecaminoso. O que a Bíblia quer dizer com isso, que Deus uniu, é a permissividade do casamento. De um homem e uma mulher deixar pai e mãe e se unir, se tornar uma só carne. De ter uma vida agora, vivendo duas pessoas em uma vida só. Então, se você diz: eu não concordo e eu estou ouvindo de favor isso daqui, é certo que você vai ser cobrado um dia, porque você está vivendo de uma maneira mentirosa, vil e desprezível o relacionamento de Cristo e a igreja. E não é assim. Primeira pessoa que está vendo é a sua esposa. Quer dizer que é assim que Cristo trata a sua esposa. Quer dizer que é condicional. Quer dizer então que eu não posso mais ter dor de cabeça. Quer dizer que eu não posso mais estar cansada. Quer dizer que eu não posso mais discordar de você. Quer dizer que eu não posso adoecer. Quer dizer que eu não posso errar. Para que você venha com essas condições, porque Cristo ama a igreja incondicionalmente. A igreja nunca fez por merecer, nunca fará, mas Cristo ama, provê, protege, acaricia, salva para sempre. Se ousarmos continuar vivendo essa mentira, eu vou me ver com o Pai. Irmãos, ele foi buscar satisfação com Adão. Está lá no Gênesis capítulo 3. Ele amaldiçoou. Ele, ainda que tenha aliviado, né? Mas vocês viram que tragédia. Porque Deus deu uma responsabilidade e ele não guardou, ele acovardou, ele foi um frouxo, desgraçou tudo. Irmãos, o pecado do homem, ele foi mais desprezível do que o da mulher. Veja, porque a mulher foi enganada e o homem pecou sem ser enganado. Isso é terrível. O comentário de Gerhard Vos do Catecismo Maior. Qual é o pecado? Existe uma diferença no pecado do homem e da mulher. Existe um pecado mais grave, o do homem. Ele vai dizer: pecou sem ser enganado. Que vergonha, irmãos. Que vergonha da masculinidade. Pecou pior do que a mulher que conversou, que foi persuadida, que comeu primeiro. E o mundo que a gente está hoje evidencia que masculinidade é essa. As famílias hoje, os filhos,
Rapaz, e os pais dizem, eu não sei mais o que é que eu faço não. Eu disse, eu também não sei não, porque se a responsabilidade é sua, você diz o que não sabe mais o que fazer com seus filhos? Você não sabe mais? Eu lembro um tio meu morando na América durante muitos anos, ele não é crente, ele veio, eu estava no seminário, ele veio para Recife, e aí ele estava mexendo no celular, bateu com o carro, ele tinha empresa aqui e lá, aí ele bateu com o carro num lugar bem movimentado lá em Recife, uma avenida perigosa. Ele desceu do carro, o cara estava lá dentro do carro, o cara que ele bateu, o outro automóvel, ele desceu, foi até lá com o maior medo, assim, um perigo, os carros tendo um fino dele assim. Ele foi e disse, olha, eu estava mexendo no celular, rapaz, e bati no teu carro, a culpa é toda minha. Eu vou pagar o prejuízo todo. Ele pegou o cartão dele e disse, ó, aqui está o meu cartão, eu tenho uma empresa aqui, nesse bairro, tal. E aí você me procura, eu vou tirar o carro daqui, porque nem pode ficar com o carro parado. E a gente está correndo risco aqui. Aí o cara está certo. Quando meu tio voltou, que já estava entrando no carro dele, ele ouviu um grito de uma mulher, ei! Quando ele virou para trás, era a mulher do cara que estava do lado. Ela desceu do carro, com todo perigo. E é só assim, você bate no carro da gente, aí diz que vai pagar, que está totalmente errado e não sei o quê. Você é doido, você é cego, você é estúpido, e disse um bocado de coisa com meu tio ouviu tudo calado. Quando ela respirou, deu uma pausa, meu tio saiu perto dela. Meu tio foi junto do vidro do cara assim e disse, você é um caba frouxo. O cara disse, oxe, eu? Se você não é homem não, rapaz. Ele virou, disse um bocado de coisa quanto à masculinidade do cara. E o cara ficou, oxe, eu não falei nada, eu concordei com o senhor, e saiu. E meu tio depois compartilhando isso comigo, sem ter nenhum conhecimento bíblico. Enquanto o homem estava lá no carro, calado, a mulher foi lá, abriu, resolveu, gritou, e ele simplesmente não interviu, deixou que a mulher resolvesse as coisas. Você vai dizer assim, né? Ele já tinha resolvido, né? Mas não. Quem foi que disse que as mulheres não são capazes? Quem foi que disse? Isso é uma mentira. A mulher é tão capaz que para o homem cumprir esse mandato cultural aqui, da masculinidade de cultivar e guardar o jardim, sem a mulher o homem não consegue. Deus colocou a mulher como uma auxiliadora idônea, única, especialmente única, para que ele cumpra esse mandato. Mas a mulher ela é capaz. Se o homem não fizer, se o homem não espantar a serpente, se o homem não resolver o problema lá do jardim, a mulher vai arregaçar as mangas, ela vai resolver. O pai de Timóteo, antes que alguma mulher pergunte, né? O pai de Timóteo, ele era gentil, ele era grego, certamente. Mas a mãe de Timóteo era crente. E ele cresceu como um homem de Deus. Apesar completamente, né, a parte, aquém do evangelho, do ensinamento cristão, de inserir uma cultura cristã na cabeça ali do filho. Eunice, a mãe de Timóteo, ela conseguiu fazer do filho dela um homem de verdade. Mas vejam, queridos, um amor sacrificial. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Eu vou precisar correr, que já chegou nos meus minutos finais.
Ainda hoje eu não consigo administrar o meu tempo. Ele vai colocar aqui a lavagem de água, purificá-la, a questão do sacramento, né? Falando de Cristo, da igreja. Ele está falando da obrigação do homem, da responsabilidade do homem, da purificação da sua esposa. Olha, observem que ele está fazendo isso pela esposa, de tudo que eu precisaria falar, tá? Sobre a questão de purificação, de sem mácula, sem ruga. Observe, de tudo isso que ele faz para quê? Para ele mesmo. Diz o texto que Cristo está fazendo isso para ele mesmo. Então ele está santificando, ele está purificando, ele está nutrindo o coração dela, ele prepara o coração dela, ele prepara a esposa para quê? Para quem é que vai usufruir? Quem? Ele mesmo. Veja, é um investimento que o homem faz para ele mesmo. O homem que não cuida do emocional da sua esposa, ele vai chegar em casa e vai ver uma mulher depressiva, ele vai ver uma mulher ansiosa, ele vai ver uma mulher cheia de temor, ele vai ver uma mulher irritada com motivo, porque na grande maioria das vezes, quando uma esposa reclama, ela tem toda a razão, ela está reclamando porque está faltando alguma coisa. Ela está reclamando porque está precisando consertar alguma coisa. O marido disse, é uma doida. Aí você vai ouvir a doida falando, não, é porque eu estou reclamando porque está precisando disso. E ele é o homem da casa e não fez ainda. Porque a filha da gente está saindo com o cara ali, monta na garupa da moto, do cara na bicicleta, está indo para festinhas e etc. Está com um celular na mão, os nossos filhos, sei lá o que é que eles estão mexendo ali dentro. A mulher está reclamando, ele disse, é doida. Está tudo sob controle, ele diz. Mas observem, Cristo está fazendo tudo isso para Ele mesmo. Ele diz, olha, quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, se ele cuida do emocional da sua esposa, se ele cuida do espiritual da sua esposa, e se a despensa da casa está suprida, se a conta da água está paga, da luz está paga, tem comida na geladeira, tu vai voltar para casa, tu vai querer voltar para casa. Isso é loucura. Ninguém odeia a própria carne, mas antes alimenta a sua própria carne, cuida. Aqui a expressão é acaricia. Veja, que loucura. Que loucura não investir na esposa. A esposa quer fazer uma dieta, a esposa quer ir para a academia, a esposa quer cuidar do cabelo, quer dar luzes, quer comprar um perfume, quer pintar as unhas, quer isso, aquilo, outro. Não dá porque tem o futebol, para pagar o futebol, não dá porque tem isso. Porque tem a cerveja. Investindo para ele mesmo. Uma esposa que está equilibrada emocionalmente, que está em paz, meu amor, me diga, irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, viver a vida comum do lar com discernimento. Sabe o que é que está dizendo ali? Viver a vida comum do lar com discernimento. O discernimento ali é você conhecer tanto a tua esposa, que antes dela chorar, você sabe que ela está triste. Você sabe que ela está ansiosa. Você sabe que ela está com medo. Aí um caba macho de verdade, um homem de verdade. Meu amor, o que foi que houve? Como é que você sabe? Eu conheço você. Você é o meu amor. Você é a minha rainha. Você é a minha mulher. Você é a minha flor. Veja, você é o meu amor. Diga o que é que você tem medo, eu vou resolver. Diga o que é, não importa, eu vou resolver. Eu vou me sacrificar, mas eu resolvo. Os nossos filhos, eu estouro meu celular no chão, eu quebro a televisão, traga meus filhos aqui.
Os homens, irmãos, quando diz que eles têm que sacrificar pelas suas esposas, veja, Cristo, quando se sacrificou pela sua esposa, 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Nós que somos a representação de Cristo no nosso lar, no casamento, nós precisamos ser os profetas dos nossos lares. Sabe em que sentido? Eu devo trazer Deus o tempo todo para minha esposa. Sou eu que devo fazer, não é o pastor Jim e não é o pastor Charles. Sou eu que preciso fazer. Todos os dias não são eles dois. Eles são aqui no domingo, no dia do Senhor, nas programações, nos aconselhamentos. Dentro de casa, diariamente, sou eu. Eu trago Deus até a minha esposa todos os dias. Por isso que minha esposa está em paz. Por isso que ela se sente segura. Porque todos os dias eu prego para minha esposa. Ah, pastor, eu não sei não, eu já tentei pregar. Tu é o sabichão no meio dos caras no trabalho, contando piada suja? Para contar piada suja tu sabe interpretar. Aí quando chega para a Bíblia tu diz que é tímido e que tu não sabe. Covardia isso. Você é um medroso. Isso não é sabedoria. E aí os pastores podem te dar um livrinho chamado Breve Catecismo, que todo homem vira um pastor. Com ele na mão, todo homem vira um pastor. Um homem que vai pegar todos os dias e vai para a esposa dele, para os filhos, todos os dias, porque ele é homem, vai investir, ele vai abrir aqui qual é o fim principal do homem. Está difícil demais, né? Então, qual é o motivo, meu amor, da gente ter vindo a esse mundo? Qual é o motivo da nossa existência? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Está difícil demais, né? Fazer todas as coisas de maneira que Deus aceite e encontrar prazer em fazer isso, como o salmista diz: antes o meu prazer está na lei do Senhor. Aí ele vai dizer: meu amor, veja, aí no catecismo tem lá 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, para a aceitação de Deus. Todo homem é um pastor com aquilo na mão. Então, todo homem, ele deve ser o profeta da sua casa, trazer Deus, pregando a palavra de Deus ao coração da sua esposa. Ele deve ser também um sacerdote. O sacerdote, ele vai levar a sua esposa até Deus em oração. Ele ora por ela e ele ora com ela. Eu todos os dias eu caio da cama já de joelho. A primeira coisa que eu faço é pedir por isso, como homem, antes de fazer o culto doméstico diário, antes de sentar minhas 4 filhas e pregar para elas, de como eu preciso ser homem nesse mundo tão imundo. E aí eu de joelho digo: Deus, por tudo que eu vou fazer hoje, como eu preciso ser macho, mas um homem conforme, macho como o Senhor prescreveu. Que responsabilidade cultivar o coração dessas 4 meninas e da minha rainha que o Senhor me deu. Levar elas, a família, levar minha esposa até Deus em oração. E aí o ofício de rei, o rei ele protege. Veja, o povo ele ama aquele rei porque ele se sente seguro dos seus inimigos, porque o rei ele provê, não falta nada nesse reino. E um homem como um rei, a mulher olha para ele e diz: isso é um homem. A mulher olha e diz assim: eu casei foi com um homem. Mesmo com um salário mínimo, irmãos. Estamos falando de riqueza, bens materiais, não falta não em casa. É faca nos dentes, é sangue nos olhos. Esse daí descansa carregando pedra. Alguns homens dizem aquilo que eu coloquei no começo: estou cansado. É agora que começa a luta. É agora que começa a minha luta.
Dentro de casa, meu maior trabalho, o trabalho mais prazeroso. Eu preciso ser esse Cristo. Veja, profeta, sacerdote e rei dentro do meu lar. E aí eu me sacrifico pela minha esposa, eu dou a minha vida por ela. E aí, em último lugar, como nós vimos aqui, eu faço isso para apresentar a mim mesmo. Jesus Cristo investe na igreja, purifica, santifica, sem mancha, sem mácula nenhuma, sem ruga, perfeita. Aí ele apresenta a si mesmo. Ele apresenta ela a si mesmo. Isso é um homem sábio. Ele investe na esposa. Um homem desse, ele é doido para voltar para casa. Não tem futebol que segure ele no meio do caminho. Eu não estou dizendo não que um futebol durante a semana, uma vez, é errado não, tá? Mas eu querer ficar na rua, toda esquina vou passar na casa de mamãe, porque eu tenho que ver como é que está mamãe. Vire homem, rapaz. Porque eu quero ver fulano de tal, porque eu tenho que resolver isso. Eu quero é voltar para casa. Ela está lá me esperando. Não é um cachorro que vai estar sentado no sofá para eu estar alisando o cachorro. Não é um pet. É a minha esposa, é ela que deita a cabecinha no sofá. O pet está lá no quintal, no lugar dele. Deixa ele ser bicho, deixa ele ser animal. Nenhum cachorro sobe no meu colo, vai receber carinho meu. Posso brincar com ele, posso fazer um carinho com ele assistindo filme. Sentado em casa, é ele que sobe no meu colo? Minha esposa não está em casa não? Sente aqui. É o seu cabelo que eu vou alisar. É o seu corpo que eu vou passar a mão. É com você que eu vou dizer coisinhas lindinhas, paparicos e brincadeirinhas. É com você. Quero voltar para casa, é para ver você. Um investimento que um homem faz para apresentar a Ele todos os dias. Amados irmãos, foi a nós que Deus deu essa responsabilidade. Cultivar e guardar o jardim de uma responsabilidade. Eu não me canso de dizer, repetição aqui é de propósito, tá? De uma responsabilidade que foi dada a mim, pela qual eu tenho que fazer, me sacrificando, como Cristo fez com a sua igreja. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Deus Todo-Poderoso, alegria, Pai, de ver homens, alegria de ver homens ouvindo a Tua Palavra e se submetendo à Tua Palavra. Alegria, Pai, de imaginar que esses homens, assim como eu, vão ter coragem de mudar, de se submeter à Tua Palavra. Ó Deus, em obediência ao Senhor, em amor ao Senhor e em amor a nossas esposas. Ó Deus, em o nome de Jesus, ajuda cada um de nós, encorajando e dando sabedoria pela Tua Palavra, Pai. Desperta, Pai, os homens, em o nome de Jesus. Amém.